Olá, boa noite. Vamos começar a nossa conversa aqui de hoje. Então, hoje vai ser um assunto super interessante que nós vamos abordar a respeito do sono, ou seja, como você fazer uma boa higiene do seu sono para você dar uma emagrecida legal, para você emagrecer, chegar ao peso ideal. Então, nós vamos conversar sobre sono. Vai ser um papo super legal aqui. Então, para essa nossa live, já está convidado o Dr. Hélio Fernando de Abreu. Quem é o Dr. Hélio? Dr. Hélio é um médico otorrino. Ele tem uma experiência muito grande nessa área de qualidade e quantidade do sono. Trata vários problemas a respeito do sono, porque na área de otorrino ele tem muita situação que leva a essa alterações de distúrbio do sono. Ele é estudioso do assunto, especialista nessa área. E recentemente ele até publicou um livro que nós vamos mostrar daqui a pouquinho sobre o sono, né, que nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês, várias vezes. Está aqui, ó, Prática do Sono. Aqui aparece ao contrário, né, quer dizer, é invertido. Então, aqui, Práticas do Sono, doutor Hélio. A gente, ó, um livro grossão, ó, internacional. Aí também tem 2 capítulos aqui que eu escrevi, que ele me pediu. Então, nós vamos falar sobre essa parte do som. Daqui a pouquinho nós mostramos mais esse detalhamento aí. O mais importante é que vocês terão a oportunidade, né, nesse momento, de ter a presença do Dr. Hélio aqui nesse nosso convívio aqui internacional. Então vai ser um papo muito legal, que nós vamos falar sobre todos esses aspectos. E no final, vocês vão aprender assim, quais são as atitudes do estilo de vida que você pode fazer para dormir melhor e também para emagrecer. Isso inclui vários tipos de atitude, né, de hábitos de vida, inclusive alimentação, tipos de alimentos que você pode melhorar o seu sono, atitudes, né, como o ritual de como você vai dormir, tudo isso, porque, cara, um terço da nossa vida a gente passa dormindo, né? Às vezes até mais um pouquinho, quem dorme um pouquinho mais, ou às vezes até menos um pouquinho, dependendo de cada pessoa, mas muitos anos da nossa vida, se a gente for computar todo no período da nossa existência, a gente passa dormindo, tá? E outra coisa, dormir bem é pré-requisito para você ter um dia seguinte com bom rendimento em todas as suas áreas, né? Não só na parte da sua família, mas também na sua individualidade, no seu trabalho, no que você fizer, no seu desempenho. Portanto, é um grande investimento você conhecer a respeito do sono e melhorar a qualidade do seu sono para que você chegue ao equilíbrio da sua saúde e também reduzir o peso, né? Porque a gente sabe que a noite é horrível, porque no sentido assim, não é horrível. Quando você come mal, quando você tem hábitos inadequados, e é durante a noite que você acaba engordando. Então nós vamos conversar sobre isso aqui também. Mas vamos dar uma solução, uma resolução do que você deve fazer, né? Tipo assim, um GPS, um passo a passo, do que você deve fazer para você melhorar a sua qualidade do sono, que com certeza vai melhorar a sua saúde, a sua imunidade e vai ajudar na perda de peso, tá bom? Então, agora eu vou convidar aqui o Dr. Hélio para participar aqui da nossa live, para ele entrar. Acabei de fazer o convite. Ele vai clicar, vai entrar na nossa live daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Alô? Oi, agora fala o professor Hélio Internacional. Pronto, agora. Olá, doutor Hélio, tudo bem com você? Tudo bem, tô na boa aqui, só live pra mim é diversão. É um prazer estar aqui, é um prazer, obrigado pelo convite aí, né? Eu botei esse fone aqui para melhorar o som, porque tem uma criança aqui de um ano e 8 meses que ela não sabe se grita, se fala ou se chora, e não tem distúrbio de sono, né? Ótimo, é porque a criança nessa fase é exatamente isso.
Graças a Deus. Isso faz parte da normalidade do crescimento do neném, né? Isso é super legal. Isso aí, Exatamente. graças a Deus, um nenenzinho bonitinho aí, de 1 ano e 8 meses. Então, vamos lá dar aquela conversada, né? Já que o Rafael está aí, todo esperto, vamos dar uma conversada aqui a respeito dessa parte de sono. Está entrando um barulho aí, ué. Tem uma interferênciazinha aí na live. Tá entrando... Só um minutinho, peraí. Enquanto isso, a gente vai aguardando aqui, esperando, né? O professor é internacional. Vê se melhorou o barulho. Ah, agora ficou legal. Porque parecia que você estava lá na praia, naquele vento da praia, sabe? Eu gostaria de... Até passei por lá, mas como não tinha um monte de gente na praia, mesmo proibido. Eu passei pelo calçadão para dizer que eu sou, como é que é? Organizado. Respeitador das leis. A turma estava mergulhando lá tranquilamente na praia? Mergulhando na praia. Mais de 30 pessoas só no meu alcance de olho. Nossa, é isso aí, cara. Tudo bem, tá lá se divertindo. Então, doutor, vamos lá dar uma conversada aqui a respeito disso. Eu vou perguntar assim, doutor Hélio, seria exagero falar que aproximadamente metade da população do mundo, tipo 50%, tem algum tipo de distúrbio do sono? Ou isso eu estou sendo exagerado nisso aí? Não, está exagerado não. O que a gente diz é o seguinte, as pesquisas mostram que em algum momento 50% da população vai ter algum distúrbio do sono, ou permanente se não tratar, ou temporário. Então, por exemplo, você pode ter a insônia transitória. Você vai fazer uma viagem e aí você faz o quê? Você estranha lá a cama, estranha o ambiente, a luz, etc. Eu, por exemplo, tenho um pouco disso, mas aí como eu sei, como eu trabalho na área, eu sei me virar um pouco em relação a isso. Então você está correto, 50% da população, no mínimo. Sim. Tem muitas pessoas que queixam assim, ó, tem problema de insônia, às vezes não consegue dormir cedo, e às vezes acorda muito cedo, ou às vezes acorda durante a noite, levanta, vai lá, faz xixi, volta, e às vezes... Então, tem vários tipos, né, de alterações do sono que pode acontecer entre as pessoas, né? Então, em decorrência disso, quando você gira o dia seguinte, fica nessa história, aí enrola um pouquinho, que você pode ter aqueles sintomas de ficar dormindo durante o dia, né, com sono, aquela sonolência, aquelas coisas, o mal-estar, render mal no trabalho, render mal na parte sexual, ficar mais um pouquinho nervoso, um pouquinho mais agitado, um pouquinho mais estressado. Isso tudo justifica ter dormido mal? Justifica sim. Inclusive é até um pouco perigoso, porque tem indivíduos que fazem tudo isso e esse filho da mãe, desculpe o termo, acorda bem. Só que ele acha que acorda bem. Então assim, se você não pratica a higiene do sono, que eu costumo dizer que quando eu dou alguma palestra em algum lugar, não é tomar banho antes de dormir, a higiene do sono, isso aí é a higiene do corpo. Isso, acha que cheiroso vai dormir bem. Então, assim, já começa primeiro, como você vai evitar isso. Então, 2 horas antes você tem que evitar qualquer tipo de tela. A gente usa a palavra tela, que significa computador, televisão, celular. Então, 2 horas, pega um livro e vai ler. Alimentação, 3 horas antes, não coma mais nada, se possível. Toma lá um chazinho, como você mesmo deu uma fomezinha, toma um chazinho lá e tal. Então, isso aí, inclusive já foi estudos de motoristas de ônibus. Você imagina um motorista de ônibus carregando lá 40, 50 pessoas. Não existe piloto automático, as estradas são péssimas no Brasil, porque o piloto de avião é um perigo imenso, mas tem o piloto automático e tem o copiloto. Mas se ele bobear alguns segundos... Então, resumindo, noite mal dormida ou alimentação ruim à noite
estresse à noite, aí às vezes não tem como. Então, você tem que fazer essa higiene que a gente, talvez, a gente pode falar daqui para frente algumas coisas aí, se você... No finalzinho a gente faz o fechamento e faz essa Tá. higiene completa aí, enquanto isso a gente vai discutindo. Eu vejo o seguinte aqui, existe realmente essa relação, doutor Hélio, da insônia e outros distúrbios do sono, com esse negócio do aumento do sobrepeso e da obesidade, existe essa correlação? Isso é certo mesmo? Existe essa correlação? Tem correlaçãozinha com peso, por vários motivos. Então, até pelo peso e até pelo não peso. Ou seja, se você comeu, vou repetir, se você comeu muita coisa à noite, energeticamente você vai ficar todo cheio de troço na energia, você vai dormir mal e pior, o dia seguinte você vai ficar sem fome de manhã e com sono, é uma coisa maravilhosa. Então tem a ver assim, e a insônia é bom aqui, para quem não está ouvindo aí, é o seguinte, insônia não é só aquele indivíduo que tem dificuldade de dormir, não. Às vezes o cara, não, doutor, não tem insônia não, eu deito lá, pá, durmo, às vezes o cara come lá, né, uns 2 quilos de comida à noite, dorme, pá. Insônia é o seguinte, se você tem dificuldade de dormir, leva mais de 30 minutos na cama e não consegue dormir, isso é insônia de início de sono. Existe a insônia de continuar o sono, é aquele sujeito que dorme igual a pedra e acorda à noite e não consegue dormir mais durante a madrugada. Então, e tem aquele pior de todos, que é aquele cara que tem dificuldade de iniciar o sono e tem depois acorda de madrugada várias vezes e tem dificuldade de dormir de novo. E a insônia está uma relação direta com a obesidade, sim, que aí você pode tecer mais comentários. É isso aí, às vezes a gente vê o seguinte, por que as pessoas que dormem muito tarde, assim, tipo assim, lá pela meia-noite, 1h da manhã, aquelas pessoas que ficam, né, aquele negócio do celular, fica ali no computador, a chamada blue light, adora aquela tela azul, né, fica Isso. Entra ali e fica, se distrai e acaba dormindo tarde, né? Então, por que existe que as pessoas que geralmente dormem tarde têm mais facilidade para engordar? Ah, sim, aí existe a história do metabolismo, né, o que você fala em relação a... Como é que eu vou te explicar isso? O sujeito dormiu mal. Você fala em relação a engordar, isso? Isso, é assim que eu digo. Ele dorme prorrogando, dorme 1h da manhã. Aí por que esse cara tem mais chance de engordar? Por que esse camarada tem mais chance de engordar? Por vários motivos, mas o principal é as alterações hormonais na minha opinião. Primeiro que a privação de sono dá insônia, dá apneia do sono e engorda. Segundo, você desfaz aquele horário de um hormônio ser produzido. Então nós temos GH e vários hormônios que a gente pode citar. E a melatonina? Como é que está a melatonina nessa história aí? A melatonina é o pior deles. O problema é o seguinte, eu vou dar um alerta, que tem pessoas aí tomando melatonina à toa. Desde que você faça as coisas direitinho, como que tem que comer, evita de comer o que você tem que comer, dorme na hora certa, evita a tela azul. A tela azul, ela estimula diretamente o olho do sujeito, estimula a retina, toda a luz muito azul do celular, etc. Isso vai lá no quiasma supratal e vou dizer, mas então, que bom, né? O cara cego não tem. Tem, sim, senhor. O sujeito que não enxerga, o deficiente visual, ele também tem um estímulo. Então, por conta dessa história da melatonina também, a melatonina ela tem o horário dela. Todo hormônio tem o horário de quê? Que ele vai ser mais produzido. Se você diminui a quantidade de produção, porque está dormindo tarde, está dormindo fora do horário, então qual é o certo? Até eu estava conversando com você e outras pessoas sobre o indivíduo lá na pré-história, sei lá de quantos mil anos atrás, o sujeito paleolítico, o sujeito ficava, nós temos aquela cabeça desde aquela época. Então você precisa o quê? É lógico que, não vou dizer que seja impossível, eu já percebi pessoas que têm aquele costume da roça,
né, o cara lá do interior, que ele dorme cedo e acorda cedo, ele está produzindo os hormônios dele tudo na hora certinha, bonitinho. Esse que está certinho, exatamente. Entendeu? Exatamente. E a melatonina, por que o nego ia para a caverna? Tudo bem, o cara ia se esconder do tigre, né? Até nós conversamos sobre o tal do tigre, eu gravei o tigre, depois você conta a história do tigre. O cara não ia para a caverna só se esconder do tigre, não, é porque lá era escuro. A melatonina, você não pode ter uma coisinha de luz, que isso vai dificultar, inibe a produção da melatonina, que é um grande produtor de sono no ser humano. E o alerta que eu ia dar, desculpa interromper, que tem um monte de gente tomando melatonina à toa e dando para criança. Criança só deve tomar melatonina no último dos últimos dos últimos dos últimos. E pior, dá muita melatonina até para o adulto, na hora errada ele toma errado, ou seja lá o que for, você acaba o seguinte, o cara dorme, aí dormiu, tomou melatonina na hora errada ou certa, acorda no dia seguinte com sono, porque tem um resquício dela no dia seguinte. Estou falando demais, eu acho. Não, mas é isso aí mesmo, tá certinho, né? Porque a melatonina, ela atua numa árvore de vários hormônios, né? Não age só no sono, ele age no trato gastrointestinal, regula a grelina, leptina, né? Que a grelina é vontade de comer, e a leptina dá saciedade. Então, quando começa a produção da melatonina lá pelas 10 horas da noite, né? Que é o horário que tem, como você falou, período paleolítico, tem um soft dentro da nossa cabeça que automaticamente 10 PM, 10 horas da noite, começa a produção de melatonina, em média, né? Não é tão relógio assim também. Mas, claro, com claridade e tal, não começa a produção de melatonina. Se você estiver num ambiente paleolítico, num ambiente assim que tem escuro, day e tal, não tem blue light, não tem nada, a produção começa às 10. Quando começa a melatonina a produzir, cara, aí ela prepara o seu organismo inteiro para você diminuir o seu metabolismo, diminuir as suas atividades energéticas do corpo para você dormir. E nesse sentido, o que acontece? Primeira coisa, melatonina diminui a ação da grelina para você não ter fome. Aumenta a produção de leptina para você ter mais saciedade. Relaxa toda a musculatura do intestino delgado, relaxa a musculatura do intestino grosso, aumenta a absorção de água no intestino. E aí as pessoas não falam assim, isso tudo para relaxar, diminui a produção de tudo quanto é secreçãozinha que vai auxiliar na digestão, diminui. É como se você desligasse ali a sua digestão para ficar uma coisa leve. Você vai dormir, você não vai precisar digerir nada, você vai dormir. Por isso que não é legal você comer muito e dormir. Por quê? Porque a melatonina está agindo no seu sistema digestivo, desativando a ação do sistema digestivo como um todo. Isso é tão verdadeiro, doutora Hélia, que por incrível que pareça, ali no intestino é onde ocorre a maior produção de melatonina, não é na pineal, vamos lá no cérebro não, e sim no intestino, porque a melatonina atua lá também, tá? Deixando tudo relaxadinho no sistema digestivo para você dormir. Agora, se você fica acordado até tarde, você diminui a produção de melatonina, atrasa a produção de melatonina, como você bem falou, e aí cria uma briga aí com o intestino, cara. Porque exatamente você isso. é preparado para digerir. Aí você tem uma fome diferente, você tem uma fome assim de alimentos, né? Aqueles alimentos assim hipercalóricos, que é o quê? Pizza, pão, bolo, biscoito. Você não vai sentir fome de noite, 1h da manhã, de comer um pratinho de salada com brócolis. Ninguém faz isso. O nego vai atacar um sanduíche, a pizza, o cachorro quente. Estou falando mentira. Então, e tem o pior. Aí a turma acaba engordando, o metabolismo todo lentão ali preparado para dormir, e você ingere comida porque você não produz melatonina adequadamente, que não age dessa maneira adequada, aí fica uma coisa terrível, tá? Mas
E o pior é o seguinte, que ao ficar acordado, eu até fazia isso uma época, e principalmente em pandemia, as pessoas estão engordando. As pessoas na pandemia elas estão engordando e enlouquecendo. Eu não sei qual é o primeiro, né? Então, os psiquiatras estão aí ficando ricos, mas também não tem para onde viajar. Então, eles estão pegando esse dinheiro aí e comendo também, eu acho. Então, assim, o que acontece? Eu duvido é uma palavra meio desagradável, mas acho muito difícil você ficar acordar até 1, 2 da manhã e não comer nada. Então, assim, mesmo que você coma um sanduíche gigante, daqui a pouco você come um biscoitinho, come um pedaço de sei o quê, e por aí vai. Aí eu tenho pena da leptina, da grelina, e eles ficam desesperados. Ah, meu Deus do céu, eu vou aumentar para esse cara ver se esse sujeito, né, consegue dormir bem, eu vou dar sono para ele. Então, assim, esses dois hormônios aí são muito importantes. O da leptina em relação à saciedade é fundamental que tenha. E eu não sei há quanto tempo que a sua área sabe disso, mas a área do sono a gente não tinha essa noção dessa leptina e grelina. Lógico, não tem 1, 2, 3 anos, mas eu só ouvi falar disso há uns 10, 15, 20 anos. A gente não tinha muito conhecimento. Não sei se vocês já tinham essa informação há mais tempo do que a gente, né? Porque, olha, quando a gente fala na medicina, a medicina chamada integrativa, né? Aí você começa a relacionar essa ação hormonal com todo o organismo, né? Por exemplo, a melatonina ela tem essa ação aí de inibir, durante o sono, a produção de serotonina. Serotonina é um hormônio da alegria. Você não precisa ficar alegre para dormir. Você vai ficar alegre, contente. Então, não, para dormir é tudo aquecido. Então, a melatonina, por si só, ela reduz a produção de serotonina. Então, fica mais aquele mecanismo triptofano, transformando poucas serotonina, mais melatonina, e assim por diante. Então, isso. E por incrível que pareça, a serotonina, ela tem ação no intestino também. Ela ativa a digestão. Então, o serotonina é assim. Ela melhora a sua digestão e tal, para a digestão, contratilidade intestinal, para sair lá as fezes direitinho, não ter constipação, não tem nada. Aí, como é a melatonina? Inibe a produção de serotonina. Inibe assim, reduz, né? Fica assim, diminui, não fica assim tão intensa, né? Aí, baixa mais a musculatura do intestino, tá? Para você não precisar usar isso. As enzimas digestivas são todas reduzidas. Tudo é reduzido. Eu vejo assim, a melatonina ela tem um bloco de ação em vários hormônios, como você falou no hormônio do crescimento, que geralmente quando você dorme mal, tem menor produção de hormônio de crescimento, por isso você perde músculo. Isso. Impressionante, você perde músculo porque você não produz hormônio de crescimento à noite, que você está dormindo mal. De repente você está engordando e perdendo músculo. Péssimo, porque isso piora mais o seu metabolismo. Agora, quando você dorme bem, o seu hormônio de crescimento produz de uma maneira adequada, você mantém sua massa muscular. Então é isso aí. Mas o que eu queria falar com você, doutor Hélio, é o seguinte. Em relação a essa questão da qualidade do sono, quantidade de sono, qual a importância desse chamado ciclo circadiano? E o que é isso, cara? O que é ciclo circadiano? Desse chamado relógio biológico. É isso que acho que você adivinhou o que eu ia falar agora, porque aqui foi falado aqui profissionais que trabalham de plantão noturno, que sofrem. São os únicos que eu perdoo em algumas coisas, não na alimentação, mas eu perdoo porque o indivíduo uma hora está dormindo de noite, de dia, não sei o que, esses caras aí, coitados, eles têm que fazer, uma outra live, né? Mas assim, em relação ao ciclo circadiano é isso, o indivíduo tem aquele momento em que nós temos 24 horas, né? O ciclo circadiano dura 24 horas para o ser humano. Para alguns, 23 horas, incrível, né? Para outros, 25 horas. A diferença de uma hora não vai dar. Esse circadiano é que vai controlar o sono de que você tem. Ou seja, a hora que você vai dormir, a hora que você vai acordar, aí existem as fases do sono, que não sei se seria bom falar, ou seja, tem
4 fases, antigamente eram 5. Essas fases do sono tem não REM e REM, que significa o que isso? Tem aquelas fases dos movimentos dos olhos que são mais rápidos, que é a fase REM. Isso aí tem que ser 20 a 25% da quantidade de sono. É aquele sono que quando você olha o indivíduo, você acha que ele está meio morto. Mas quando você chega perto, você vê que só a musculatura da respiração está funcionando e os olhos. O resto está tudo parado. Isso é de propósito. E quando o sujeito tem um distúrbio do sono REM, ele pode comer todo mundo, porque ele pode ser agressivo. E tem os não REM, que é a fase 1, 2 e 3, e cada fase dessa é importante você ter. Quando você tem um sono ruim, né, quando você não tem um ciclo circadiano bom, porque você não deixa que tenha, ou porque você tem uma doença que não deixa isso, como insônia e outros, você vai ter sono no dia seguinte. Existem os resistentes, como eu falei, que às vezes não tem sono nenhum. Vocês são um cara super-homem. Então fase 1 é aquela fase que o cara deita, e é aquela fase entre a vigília e começar a dormir. A fase 2 é aquele cara sonolento. A fase 3 é sono profundo. Tem indivíduos que têm 0 de sono profundo. 0 de sono profundo significa o quê? Que vai estar morto no dia seguinte. Né? O ideal é uns 15%, 18%, por aí. Então, resumindo, o ciclo, né, que você talvez vai falar alguma coisa, é essa história, e também se baseia pela Terra, né? Que você deve falar alguma coisa aí que eu vou deixar, senão não deixa você falar nada. Não é isso? Ô, Hélio, eu estou vendo aqui, doutor Hélio, estou vendo aqui a doutora Beatriz falando assim, dando um comentário. A ansiedade gera insônia, assim como o estresse, a depressão, isso tudo você fica acordado a noite inteira, às vezes, né? Dependendo. Sim, sim. E aí, ficar em casa gera compulsão, principalmente nessa fase que a gente está passando, né? Então é isso aí. Também tem aquela via de mão dupla, né? Quer dizer, a ansiedade gerando essa situação, o estresse gerando isso aí, né? Então, cara, por que que isso acontece, doutor Hélio? Por que que essas situações emocionais do indivíduo, primeira coisa que acontece é afetar o sono? Por que que isso acontece, às vezes, de uma maneira crônica, às vezes, que fica uma coisa sequencial, que a pessoa não consegue sair do redemoinho dessa situação emocional, levando a insônia, distúrbio do sono, etc. A doutora Beatriz, para ela é ginecologista, né, e GO, né, igual o doutor Alexandre era GO, agora é G, e nutrólogo, e chefe de cozinha, pai de filho pequeno, escritor de livro. Eu não sei mais onde você vai parar com isso, então tudo bem. Mas aí um abraço para ela, e ela é lá do CREMERG, ela é conselheira atuante, diretora, e obrigado pela presença da doutora Beatriz. Mas em relação à compulsão, existe a compulsão mesmo no indivíduo que tem doença da ansiedade, existe também existe uma doença chamada a cadeira, que isso é um distúrbio do sono, no qual o sujeito acorda, abre a geladeira, dormindo, engole uma batata sem mastigar. Ele engole a batata chips sem mastigar. Se ele mastigar, ele é sem vergonha. Ele realmente é um compulsivo e fica mentindo que ele não comeu nada. E o outro, que é a doença brava, o indivíduo engorda, ele fica aqueles obesos mórbidos, e isso é doença, tem que ser tratada. Aí você tem que ter a ajuda do médico de sono ou até de um psiquiatra e tal. Em relação à ansiedade, existem várias explicações em relação à parte hormonal também, que você não consegue produzir de novo os hormônios que você gostaria. Isso é o que eu me lembro assim de cabeça, mas você pode complementar aí com alguma outra coisa. Eu acho que é uma situação, né? Aquele que voltamos ao período paleolítico de novo, né, doutor Hélio? Aquela situação que existe um soft dentro da nossa cabeça, que é assim, você, quando escurece, é dormir.
clareou, acordar e seguir a vida, né? Então, cara, todos os nossos hormônios foram moldados nessa situação do ciclo circadiano, né? Que até a gente estava comentando agora há pouco. Então, no ciclo circadiano, é exatamente isso, né? Agora, tem situações de estresse, ansiedade, né? Que acontece de repente na nossa vida, né? Lá no período paleolítico era o tigre que aparecia na sua frente. De repente você está com um tigre assim na frente, cara. Era o chamado estresse agudo. Você chegava assim e tal. Aí o que acontecia? A adrenalina vai lá para assim, a adrenalina começa a produzir. E a adrenalina, sabe o que faz? A adrenalina faz lá no glicogênio, lá do fígado, uma produção, uma secreção dessa glicose para dentro do vaso sanguíneo. Então aumenta a sua glicemia, cara. E estresse aumenta a glicemia. Olha que coisa incrível, cara. E aí, aumentando a glicose no sangue, faz com que o indivíduo utilize mais a energia da glicose. Ele vai produzir mais energia vinda da glicose do sangue, que é liberado lá do glicogênio do fígado. Para quê? Para preparar o cara, se ele vai atacar o tigre, enfiar a faca nele, ou então vai, sair fora, vai correr, vai embora. Isso tudo vai para o músculo, essa energia vai para o músculo. Essa glicose é liberada no sangue e o músculo absorve as células musculares para queimar e produzir energia. Tá bom? É isso que acontece. Aí o que acontece? Quando o cara está ansioso e estressado, tem uma correlação muito grande, né? O estresse levando a ansiedade assim e vice-versa. Aí produz a mesma coisa, adrenalina ali. Só que não tem um tigre na sua frente. E aí? Não tem um tigre para você matar. Pronto. Aí você tá com hiperglicemia, tá cheio de energia dentro do corpo. Aí, cara, ativa o cortisolzinho lá, que vai dar um apetite, o cara vai sentir fome. E o cara vai ficar alerta. O cara não dorme à noite, por quê? Porque o tigre pode atacar. Exatamente. Como ele vai dormir tendo um tigre rodando em volta dele? Né? Aí diminui a produção de melatonina. Então, nesse setor encadeado de ações hormonais, faz com que a melatonina não seja produzida na hora certa, você tem distúrbio do sono. Por isso que na ansiedade, né, você tem mais produção de cortisol, e você, tendo cortisol, você está alerta, né? E a melatonina fica produzindo em menor quantidade, e isso faz com que você tenha fome, porque cortisol aumenta o apetite. E outra coisa, tem uma particularidade, nessa situação do estresse, ansiedade, até depressão, você tem aquela fome, né, específica para alimentos hiperpalatáveis. Não é um brócolizinho, uma folhinha de alface que vai se satisfazer. Não é uma abobrinha, nem uma couve, nada disso. Isso aí não é hiperpalatável. Hiperpalatável é o quê? Uma linguiça, um presunto, um embutido outro que seja, né? Um queijo super salgadinho, que aumenta mais a fome. Então, cara, por isso que o cara engorda. Então ele engorda à noite já justamente nessa situação toda relacionada a essas modificações. Então, está casado, distúrbio emocional com aumento de peso. Aí vem aquela pessoa, mas eu sou o contrário, eu emagreço. Também pode acontecer. Pequeno percentual. A pessoa estressada, ansiosa, não sai nem de casa, não compra nada no supermercado, fica palito ali. Tá bom? Magro e não come nada. Também pode acontecer. Mas é menos frequente. O mais frequente é o cara ataca. E por que o cara ataca a comida hiperpalatável? Porque quando você está comendo ali, a produção ali daquele hiperpalatável, lá há um estímulozinho ali no seu epitélio intestinal de produção de serotonina. Aí dá uma alegria. Aí você aí você acaba ali, neutraliza a ansiedade, o estresse, você fala, por isso que a comida é como um remédio para mim. Eu acabo. Aí logo depois que o cara baixa a serotonina, o cara agora tem que comer de novo. Agora eu vou fazer uma pergunta para o público aí, presente, que uma noite de ruim de sono, uma noite ou mais noites ruins de sono, tem a história das três letras S. Se em São Paulo é E, né? Letra E.
Dormir mal engorda, envelhece e emburrece. É só isso. É isso aí, cara. Isso é o que você come, né? Exatamente. O tempo está passando, né, doutor Hélio? A gente tem que filtrar aqui coisas mais objetivas que a nossa plateia internacional aí possa absorver e usar isso para no dia a dia, para melhorar o sono, a qualidade, a quantidade de sono, higienizar o sono. Então vamos lá. Agora, eu queria quebrar o protocolo um pouquinho e a gente poder ter cuidado do que vai falar, porque o Carvalho, a Polícia Federal, amigo meu lá do Espírito Santo, ele está aí. Então a gente vai ter que. Nós vamos ter que. Eu queria mandar. É o Carvalho, gente boa, Bessa lá da Vitória, mandar um abraço pra gente aí e é um amigo para toda hora aí. Ainda bem que nós não precisamos dele da área dele, né? Tá, ainda bem. Isso. Tá bom, um abraço para o Carvalhão aí também. Então vamos continuar. Então, nesse setor, a pergunta é o seguinte, doutor Hélio. Já sabemos que existe uma correlação muito íntima do que você come no final do dia e a qualidade do seu sono. Isso já está mais que provado cientificamente, já sabemos disso. Você é corriqueiro na área de medicina. O que você come à noite, principalmente, vai afetar o seu sono, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para a melhora da qualidade do sono, quanto da piora da qualidade do sono. Né? Sem contar o resto do dia. Mas à noite é principalmente. Sim. Então, diante dessa sabedoria que nós já temos, o que seria melhor para a gente fazer, do ponto de vista alimentar, de refeição, de última refeição, para a gente poder ter uma melhor qualidade de sono, para a gente poder viver melhor no outro dia? Nada energético. Ou seja, você tem que evitar coisas que tenham carboidrato, produz energia. Evitar também qualquer coisa que tenha cafeína. Cuidado com o refrigerante, não tem que tomar hora nenhuma, né? Se você quer se matar, você toma um refrigerante, né? E aí você consegue se matar por vários motivos. Então você não tem que tomar nada calórico. Tem gente que toma café, por exemplo, e não deve se dar bem, mas de preferência você não usar nada que tenha cafeína, nada que estimule, nada que seja pesado, gorduroso, nada que você tenha que fazer uma digestão muito difícil. Então o problema é que as pessoas gostam de fazer o quê? De manhã não toma café, ou toma lá um cafezinho, não faz o lanche. Depois na hora do almoço come mal. Aí chega lá, agora vou para casa, vou comer um caminhão. Quando ele come um caminhão, ele realmente vai sonhar com o caminhão atropelando a si próprio. Então, o macete é você comer bem o dia inteiro, como você mesmo fala, e à noite comer menos e nada que tenha estimulantes e calorias para você não dificultar até a digestão. Outra coisa também que se fala muito você vai atrapalhar o estômago para trabalhar para isso? Não tem sentido isso aí. Então, na minha opinião, é evitar estimulantes, comer na hora certa, e comer comida mais ou menos isso. Esse negócio de comer e dormir não é legal, né, doutor Hélio? Como você falou, tem que pegar aquele espaço de 3 horas, né? Isso que você falou. Você já está. Antigamente a gente falava 2 horas, né? Hoje são 3 horas que você tem para. Você quer comer um pouco mais? Coma cedo, 7 da noite, vai dormir. Está resolvido o seu problema. Agora, mesmo assim, evitar essas coisas. Uma coisa ou outra também louca é sempre malhei à noite e nunca tive problema. Negócio também fugindo um pouco do assunto, mas a maioria das pessoas deveriam malhar mais cedo, porque você estimula essa lá, o prostaglandina, o que for, então você fica um pouco mais alerta, aí você vai ter dificuldade de dormir. Eu fazia, né, que agora eu estou de repouso, por problemas que eu tive aí de saúde e tal, e então eu como se diz, malho à noite não tenho problema, mas é bom evitar. Beber bebida alcoólica é uma loucura. Se beber álcool à noite, quer beber álcool, quer se empanturrar de álcool, primeiro que está errado. Mas se você quer beber lá uma coisinha, bebe 5 horas antes, aí não são 3, são 5, porque o álcool ele leva em torno de 5 horas
para ser metabolizado. E o álcool dá efeito rebote. Ele te dá um sono quando você toma e depois te dá uma insônia, que é uma delícia. Mas bebe e dorme a noite toda. Então, o problema disso tudo é comer muito à noite, comeu na hora errada, bebeu coisa errada, vai ter refluxo. E vou dizer mais, refluxo crônico é causador de câncer no esôfago. Então, saiam do câncer do esôfago e saiam do sono mal dormido. É isso aí. E agora, se esse período de 3 horas for assim, o trabalhador chega em casa às 9 horas, até jantar lá pelas 9h30, 10 horas. E aí ele fala, pô, já que o doutor Hélio falou que eu tenho que comer 3 horas depois, então é como se jantei 10 horas, então 10, 11, 12, 1h da manhã eu vou dormir. Tá certo isso, doutor Hélio? Não, leva a marmita para casa, sei lá, para o trabalho, se vira, come na rua. Não pode. Lógico, às vezes acontece, né? Não é se tornar isso uma rotina, você está ferrado. Eu tinha esse hábito, que até você me ensinou, né, a corrigir algumas coisas, que eu também sou conselheiro, como a doutora Beatriz. Às vezes nós temos reuniões que acabam 9, 10 horas da noite, eu vou jantar que hora? Então, qual é o certo? Come antes. Ah, não conseguiu comer antes. Tá bom, então você faz um lanchezinho pequenininho, toma lá o seu chá, sei lá o quê, e pronto, mas isso é disciplina, é igual atleta. Eu costumo dizer que para você não ter problema de sono, ou para você corrigir um problema de sono, você tem que ter uma vida de atleta. E não é ficar fazendo maratona, não, né? É você fazer a maratona do ciclo circadiano, do comportamento e da alimentação na hora certa. E esse ciclo circadiano diz exatamente isso, doutor Hélio. O nosso organismo foi programado para comer no máximo até 20 horas. Proibido comer depois das 20 horas. A não ser que você tenha uma festa, a não ser que um dia ou outro, mas every day, todos os dias, você comer 10 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, sei lá, 20 horas, 24 horas, é errado. O nosso organismo não está preparado para isso. Vai levar mais 2 milhões de anos para se adaptar, porque nesses 2 milhões foi o tempo, né, que 2 milhões e 400 mil anos que existe o nosso ser humano, 2 milhões e 400. Cara, e agora em poucos anos, poucas décadas, o cara quer mudar todo um projeto genômico que não consegue, cara. Então você tem que se adaptar a isso, senão você se ferra. Você paga um preço mais tarde, você vai ter doença, você vai aumentar seu peso. Vários estudos mostrando que quem come 7 horas da noite, a última refeição, a mesma refeição, e come a mesma refeição 22 horas, esse cara que come 22 horas, ele aumenta 2 quilos por mês. Só por isso. Grupos de estudos, mesmo tipo de alimentação, comendo às 19 horas e comer até 19 horas, e o outro comendo às 22 horas, aumentou o peso que comeu mais tarde. Então é proibido por lei, né? Então, a não ser um dia ou outro, uma comemoração, final do ano, vamos fazer nossa ceia 24 horas, tudo bem, cara, não tem problema nenhum, agora não pode ser uma rotina. Ah, mas eu saio do trabalho, não... Então, cara, você vai ter, como você falou, né, vai ter que fazer o seu jantar no seu trabalho. Depois chega em casa, leva uma marmitinha, coloca lá na geladeira, esquenta e come no trabalho. Qual é o problema? É sobrevivência, é importante. Aí a pessoa fala, mas não deu para comer, não sei o quê. Então faz jejum, come só no outro dia. Aí quando você acordar no outro dia, vai estar com fome, como você bem falou, que a turma que come de madrugada não sente fome de manhã. E realmente isso acontece. Bem, então é importante, olha, por incrível que pareça, doutor Hélio, eu acho mais importante quando você come do que o que você come. Olha onde foram as pesquisas mostrar. Né? É mais importante quanto, que horas você come, do que o que você come. Então, isso aí tudo é muito importante. Então, tem que fazer a coisa certinha. Se adapta a essa nova condição. Você faz o seu jantarzinho 9 horas, 7 horas, até 7 horas, de 6 a 7. Esse é o melhorzinho horário para jantar. Começa a se adaptar. Aí você, depois desse horário, você toma líquido. Até dormir.
Fica super legal. Dá tempo de você fazer todo aquele processo da limpeza das células mortas e limpar as células mais sadias, né? Para nascer células mais sadias. Nosso organismo renova o tempo todo, né? Líquido não alcoólico, né? A cada 7 anos você tem outro organismo, já renovou tudo, até o osso, você não é mais o mesmo, né? O epitélio intestinal é 3 dias que renova, a pele 1 mês, alguma coisa assim parecida, né? Então, um fígado leva 2 anos para renovar novinho. Então, é o nosso processo, sempre morre célula, nasce célula, morre célula, nasce célula. E para facilitar a limpeza dessas células mortas, é muito importante você não ficar comendo direto para fazer aquele negócio da hiperglicemia o dia inteiro, porque você come o dia inteiro. Que negócio de comer 3 horas não existe mais, já acabou, a gente está cansado de saber disso. Então, isso tudo é muito importante. Aquele jargão continua, né, doutor Hélio? Coma como um rei de manhã, um príncipe à tarde, um mendigo à noite. Continua isso, né? E aí, em relação ao que você falou dos alimentos que deve comer nesse horáriozinho, é exatamente isso. Evitar isso tudo que você falou e também você fazer tipo uma sopinha, que é legal. Pode botar uma proteína boazinha ali, pode botar um pedacinho de carne sem gordura. Pode fazer uma salada verde, cara. Aí você mistura aquela saladinha verde, bota o seu azeite extra virgem, o seu vinagre de maçã, mistura aquele negócio, come aquele negóciozinho. E às vezes pode até fazer um jantarzinho também, mastiga bem os nutrientes. O mesmo que você comer no almoço, não tem problema nenhum. Cedo, não tem problema. É só mastigar bem. Tá? Agora, é claro, não vai tomar líquido excesso na refeição, né? Porque isso aí dilui todas as enzimas digestivas, dificulta a digestão e faz com que você tenha aquele problema da hipocloridria relativa, porque você dilui as secreções intestinais, no estômago, do pâncreas, e isso tudo pode, se você toma muito líquido, se você toma muito líquido na refeição, vai fazer lá um desequilíbrio da flora intestinal. Sim. Porque os alimentos não vão estar prontos do ponto de vista de digestivo, de ação enzimática, porque está tudo diluído, a digestão não se faz adequadamente, não há aquela transformação de pepsinogênio em pepsina para quebrar as moléculas de proteína, as moléculas de proteína vão inteiras lá para o sistema digestivo, para o intestino, e aí quem vai absorver essas moléculas serão as bactérias ruins, vai proliferar as bactérias ruins, em detrimento das bactérias boas, e vai formar uma disbiose. Então o cara tem disbiose porque simplesmente toma 2 copos de água na refeição. Então, isso tem que ficar muito claro. Isso também, quando ocorre à noite, tem um agravamento do que você falou. Refluxo, que leva ao câncer de esôfago ali, né? Que é o epitélio Barré, né? E aí, com isso, você pode ter problema, cara, né? E aí, olha como é que é a árvore de coisas. O Ostorrino sabe muito mais que eu. A árvore de problema de refluxo, otite, sinusite, laringite, faringite, todos esses ites aí, a pessoa sempre, doutor, não consigo, sempre eu tenho um resfriado, não sei por quê. Aí você vai pesquisar, tem um refluxo. Exatamente. Eu até me lembrei. Você sabe muito bem disso. Então, isso tudo ocorre muito principalmente à noite, né? Porque o cara dorme mal, come tarde, come muito líquido. Então, isso tudo é muito importante saber que é para fazer. Ah, mas eu quero comer a fruta à noite. Então, coma um kiwi, como pode comer um abacaxizinho. Tem um melãozinho de nós, não tem problema nenhum, iogurtezinho daqueles que você faz. Natural, né? Que você pode botar umas frutinhas dentro ali. Importantíssimo, mastigar bem. E, se você fez a refeição às 7 horas, durma 10 horas, ou 10h30, ou 11 horas depois, né? Super respeitado. E nada de ficar deitado na poltrona que vai fazer refluxo. É sentadinho. Fez refeição, a última refeição é sentado, cara. Ou em pé. Escolha. Eu me lembrei. Não é legal. Eu me lembrei de uma coisa aqui. Muita gente confunde. Por exemplo, já que a gente está falando em parte de emagrecimento, peso, obesidade, muita gente confunde. Muitos médicos acham que existe a doença mais comum da medicina do sono é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. É o sujeito que dorme mal à noite. A falta de oxigenação à noite leva a várias coisas que a gente vai ter que falar 3 horas aqui sobre isso, né? E isso aí, na realidade, era o seguinte.
Ah, o cara é obeso, o cara né, agora não posso falar mais gordo, não posso falar nada, então assim, o sujeito obeso, ele tem apneia, ao contrário, o cara tem a apneia do sono, ele tem os distúrbios metabólicos, ele tem uma síndrome metabólica, ele tem má oxigenação, ele tem um monte de coisa, isso tudo leva ele a ganhar peso. Então, não é ao contrário do que se pensava. Não é o obeso que vai ter apneia, é o apneico que vai ter obesidade. Em relação à alimentação, muito bem lembrado, eu estou comendo kiwi mais tardezinha, assim, umas 7 horas, tal, porque o kiwi e o tal da cereja, 200 ml de cereja, não sei onde vocês vão arrumar isso, mas 200 ml de cereja dá sono. E aqui perguntaram assim, ah, meu Deus do céu, eu só consigo acordar tarde. O negócio é o seguinte, tem pessoas que são dormidores longos. E existe, é normal. O bom é que a pessoa durma entre 6 a 8 horas. Tem gente que dorme 4 horas e acorda bem. Se você dorme 4 horas e acorda bem, fez uma polissonografia e está tudo normal, parabéns, eu não vou mudar a sua vida. Se você dorme 10 horas e acorda bem, parabéns, mas não é o habitual. Então não fique preocupado, ah meu Deus, há peso na consciência, minha Nossa Senhora, eu acordei tal hora. Nós não vamos mudar isso, a não ser que a pessoa criou esse hábito depois, é vício de hábito ruim. Você faz o quê? Faz o que eu fiz aí, negócio de pandemia, eu comecei a dormir 1 hora da manhã, depois 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, você fica olhando o celular, foi tudo errado. Eu resolvi ser o médico não sono. O que eu fiz? Fácil. Você vai diminuindo a cada dia, meia hora, 1 hora, e vai diminuindo. Eu dormi às 2, depois 1h30, depois dia seguinte 1 hora, até você chegar a hora que você quer dormir, 10 da noite. Agora o cara quer tomar um remédio, e uma coisa muito importante, terceira que eu vou falar aí, que você sabe muito mais do que eu, são os zóis. O cara fica tomando zóis. E aí tem isso aí, eu aprendi em outro lugar algumas coisas sobre isso e aprendi com você a tal da, se não me engano, acho que é a disbiose, né? Que eu sabia que existia, mas eu não sabia que era tão grave assim não. Achei que não fosse tão. Tudo bem, tomar semana, um mês, os caras tomam 3 de inibidor de bomba, não dá. Sem dúvida. Nesse mecanismo é o seguinte, esses óleos da vida causam uma diminuição da acidez do estômago. Quando você causa acidez do estômago, você causa hipocloridria. Hipocloridria diminui pepsinogênio e pepsina, diminui a absorção das moléculas de proteína, diminui a secreção pancreática, vai um bolo alimentar mal preparado para o intestino e quem ataca são as bactérias ruins. Quem gosta de comer alimentos mal preparados é bactéria ruim. Aí elas proliferam, desbiose se nasce aí. Agora, quem gosta de comer alimento bem trituradinho, fibra, é bactéria boa, por isso que ela aumenta, aí você não tem desbiose. Então, tudo que leva a hipocloridria, né, como é o caso desses óis, né, esses alimentos, esses remédios, né, à base de sol, eles causam hipocloridria. Tá certo, se você usar por um curto período, ótimo, você vai resolver a sua gastrite ali, o seu refluxo inicialmente, mas depois para, cara. Agora, enquanto pessoas usando 5 anos, cara, antiácido, 5 anos, 6 anos antiácido, isso destrói o intestino do indivíduo e ele não sabe disso. Então, muito bem. Doutor Hélio, nós estamos estourando o tempo aqui, então você tem aí um minuto internacional para fechar a nossa live, que foi, eu acho, super produtiva. Eu não vou sair daqui nem que me mate, porque senão eu vou ter que ficar com meu filho no colo, não posso pegar peso, vou ficar aqui, nós vamos desligar, vou ficar mais 1 hora. Mais 1 hora. Mas o que é que você quer? O que você deseja de mim? Sim, para fazer um passo a passo de um ritual internacional para você se preparar para dormir bem. Tá ótimo. Primeira coisa, acordar bem e tal, vai trabalhar, lá. Se você quer à noite, é o seguinte, higiene do sono. Então, você chega, o ritual seria o quê? Primeiro, não tomar banho muito quente, não tomar banho muito frio. Existe uma temperatura ideal para o corpo dormir.
Então, quando você dorme, você está com a temperatura X, a temperatura diminui para você dormir. Aí o cara vai lá, toma um banho de 38 graus. Tá? Os caras que aumentam para 40 e tanto graus. Então, toma banho com temperatura legal, nada de frio e tal. Número 2, ter sempre a mesma hora para dormir. Diferença de 30 minutos não vai dar nada. Mas, pelo amor de Deus, dormir na hora correta. E acordar na hora correta para que esse ciclo vá se coisa. Outra coisa, pijama confortável. Outra coisa, dormir numa temperatura de 23 graus. Larga de ser pão duro, e não você, né, mas quem não está ouvindo, compra um ar-condicionado digital. 23 graus, 22, tal. Comer na hora que você já falou. Não ficar olhando para a tela azul faz mal. Todas as azuis, todas as telas que você acha que é branca, são as azuis. E tem um monte de coisa que eu devia falar, porque até amanhã. Boa. Acabou o tempo. Então, pessoal, nos vemos aí novamente amanhã. Amanhã tem uma live internacional lá dentro da cozinha de uma comida super saudável. 8 horas da noite. Nos encontramos lá. Doutor Hélio, muito obrigado pela participação internacional. Tem um livro aqui, Práticas em Sono. Não deixe de comprar e encomendar. Prática e medicina. TM Revinter. Revinter, tá aqui, ó. Revinter, tá tudo bonitinho aqui, fotográfico. Vai ficar gravada a live, vejam depois. Tchau, pessoal. Um abraço aí. Tchau. Tchau.